Nós temos aqui no 18º capítulo de 2 Samuel, continuando na nossa playlist sobre o livro de 2 Samuel, que você pode encontrar aí tanto do 1º quanto do 2 Samuel, está aqui na descrição deste vídeo. Algo me chama a atenção quando Davi, ao mesmo tempo que precisava se livrar do seu filho Absalão, que se levantou contra o pai, contra o reino do pai, contra o Espírito de Deus que agia no pai, porque é isso que estava acontecendo em última análise, ele diz para o Joabe, o comandante dos seus exércitos: tratem com brandura o jovem Absalão. O texto vai dizer então que, na verdade, o comandante de Davi, ao encontrar com Absalão pendurado nos carvalhos, com a cabeleira pendurada, ele resolve dar nele 3 flechadas. E é claro que essa passagem nos leva a muitas outras questões sobre aquele período histórico, sobre como Deus se revela aos seres humanos no tempo e espaço e como os seres humanos fazem uma apreensão dessa revelação de maneira por vezes equivocadas, mas isso eu vou falar nos próximos pequenos vídeos dos próximos dias. Aqui eu queria pensar com você algumas questões dessa relação trágica e inevitável entre pai e filho, entre mãe e filhos e filhas. Porque a gente tem essa questão, temos um livro maravilhoso escrito, na verdade foi uma pregação que o pastor Caio Fábio fez no ano de 1993, na Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, à época, a DONEP. Ele pregou lá aquelas famílias de empresário, e ali ele traz uma mensagem de teor psicológico ou psicoespiritual sobre essa relação pai-filho, baseado naquele texto, Ele converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí ele pega esse trecho e vem aqui em Davi e o seu filho Absalão, mostrando as limitações que possam existir entre as famílias. Na época uma parte ficou dizendo que o pastor Caio estava julgando Davi, aquela coisa toda, mas na verdade é uma mensagem. Ele estava dizendo ali para aqueles empresários, a mensagem imediata era direcionada a empresários, famílias de grandes negócios, onde o que aconteceu entre Davi e Absalão acontece nessas famílias poderosas. Essa é que é a verdade. E aí, eu recomendo que você compre esse livro, chama-se O Drama de Absalão, deve estar lá no site do pastor Caio. Quando ele nos faz pensar sobre algumas coisas que fogem ao nosso controle. Nós temos, por exemplo, um provérbio que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso está lá em Provérbios 22, versículo 6, muito conhecido entre os cristãos. Mas às vezes você fica assim: meu Deus, as situações em que o que você faz ou o que você não faz não vai alterar, porque a criança ela é ensinável, mas logo ela se torna um ser humano com vontade própria, com desejos próprios, com seus próprios caminhos, e aparentemente essas crianças desviam, e aí fica pai e mãe tudo apavorado com a criança que se desviou porque o princípio bíblico não se cumpriu. E na verdade, por ser um provérbio referente ao reino de Deus, a gente tem que entender que no reino de Deus tudo é espírito, ou seja, as coisas fogem à aparência, as coisas fogem às nossas certezas. Tanto é que o texto não diz para a gente formatar a criança, obrigar a criança a usos e costumes, obrigar a criança a seguir o sonho do pai e da mãe, porque pai e mãe sabem o que é melhor para o filho. Não são esses tradicionalismos que estão neste provérbio. O texto fala de princípios no sentido de que a gente precisa educar os nossos filhos a questão de horário, de respeito aos mais velhos, mas por vezes respeitar os mais velhos é denunciar-lhes os crimes, denunciar os crimes que eles cometem às autoridades competentes, é respeitar, no caso do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quantas famílias utilizam desses textos bíblicos para explorarem seus filhos, para fazer aquilo que o Paulo diz lá em Efésios 6, pais, não desperteis vossos filhos à ira, ou seja, se os filhos têm de obedecer aos pais, por que vocês também ficam despertando a ira de Deus aos filhos de vocês, tornando-se odiosos, sendo torturadores dos próprios filhos, ao invés de ser educadores, são algozes, são perversos nessa educação, No Brasil, por exemplo, é engraçado que as pessoas pensam assim, engraçado no sentido de trágico, porque as pessoas pensam assim,
elas pensam que elas têm direito em não gostar de criança, em não educar as crianças. Ah, menina, a gente resolve no cacete mesmo. E as coisas não são assim. Por isso que quando a gente pensa na relação de Davi com Absalão, a gente vê isso até na nossa família, né? Às vezes tem aquele filho, aquela filha que, independentemente da educação que você dê a ele ou a ela, você se percebe assim, eu não tenho controle sobre isso, foi tudo diferente de mim, porque a história de Davi com Absalão começa ali. Uma das filhas de Davi, irmã de Absalão, a Tamar, foi estuprada. Você pode ver nos vídeos anteriores dessa playlist de 1º e 2º Samuel. E aí Davi aparentemente não resolve o problema, porque ele já vinha de uma questão psicológica. Qual que era a questão psicológica? Ele se sentia culpado por tudo que aconteceu no caso com Batseba, né? Onde ele teve um filho com a Batseba, e aí o Natan vislumbrou, e Deus disse para Davi, olha, a vida é assim, eu não vou te poupar da tragédia humana, eu vou te poupar de ser punido por esses seres humanos injustos, que não têm um coração puro, que eu sei que você tem, Davi. Mas você pecou e você achou que ia sair ileso, então eu não vou te poupar da tragédia. Não é que Deus provocou a tragédia, é que a tragédia já está posta e Deus nos poupa dela. Mas o que a gente percebe é que algumas coisas, a gente querendo ou não, elas são o que são, elas vão acontecer. Eu não posso crer, andando com o Deus que eu ando, conhecendo o seu amor, eu não posso crer que Absalão teria o fim que ele teve. Como uma ação de Deus. O que eu vejo é que Absalão ia ser aquilo. A única diferença é que, por Davi ter pecado, ele olhava para aquilo tudo de maneira culposa e de maneira inevitavelmente culposa, dizendo, puxa, não precisava ser assim. Mas ia ser daquele jeito, porque tinha um chip errado no coração de Absalão. Por isso que eu digo, a leitura do livro do pastor Caio vai mostrar para a gente os nossos erros como pais. Mas Davi, sendo um homem do seu tempo, ele não tinha muito como sair daquilo. Ele não tinha muito como se desviar daquela tragédia que era ser um rei, ter vários filhos com as suas esposas e concubinas, e não conseguir resolver um problema ali da casa, que a filha foi estuprada. Ele não resolve o problema dessa filha, ele passa a administrar a vida dos homens, filhos homens que ele tinha. Aí o Absalão vai ficando amargurado com aquilo. Ele tem uma filha e coloca o mesmo nome da irmã que fora estuprada, né? Que tem uma filha e coloca o nome dela de Tamar, que é o nome da outra filha de Davi. E ele começa a pensar, o rei não resolve os problemas de casa, e ele começa a aconselhar o povo, ó, vem aqui comigo, porque o rei não resolve seus problemas não. E aí aquilo vai virando um ódio tão grande que ele chega a estuprar as mulheres do pai ao vivo, naturalizando assim essa condição, né? As concubinas, do alto de um terraço em Israel. E aí Davi se vê sem ter o que fazer, foge com o povo, e nessa história toda Deus promove livramento a Davi, embora não o poupe da tragédia de ver o seu filho escorregar ali pelas mãos, né? E aí o que a gente percebe é isso, que independentemente do que Davi fizesse ou não fizesse, se Davi nunca tivesse, digamos assim, pecado com Batseba, o Absalão, ele tinha algo errado nele, ele tinha uma tragédia posta. E às vezes a gente fala que é tragédia porque a gente está de fora, mas isso é do ser humano. Há pessoas que só vão entender a linguagem da dor, a linguagem da depressão, a linguagem da ansiedade, a linguagem de uma neuroatipia. Há pessoas que são até como Judas. Eu pessoalmente creio na salvação do Judas, porque ele precisava passar por aquele caminho trágico, que para nós e até para as escrituras é chamado de, ele era o filho da perdição. Mas a tradução disso é, a salvação de Judas viria inevitavelmente por meio da perdição. Aí você tem o Judas assim, tem o Absalão assim, tem gente que aos nossos olhos morreram perdidos, mas estavam em Cristo. E em Cristo nada se perde, ainda que a linguagem seja a da perdição. Porque Deus não faria Judas para atrair Jesus. É que Judas só se encontraria na salvação sendo aquela bestagem que ele foi, de maneira que ele, melhor do que nós, se matou de vergonha. E aqui eu não estou fazendo uma leitura teológica, estou fazendo uma leitura psicológica das atitudes de Judas. Ele se matou de vergonha, ainda está melhor do que nós, melhor do que os queimadores de Judas, porque eu tenho dito e repito, todo queimador de Judas está te provando que no lugar de Judas ele faria igual
ou pior. Por isso que Judas foi salvo, por meio da tragédia, mas o juízo nos surpreenderá. Porque Judas foi educado junto com Jesus e ele, como as crianças, jamais se desviaria desse caminho, ainda que o não desviasse significa matar-se, suicidar-se de vergonha. Muito melhor do que muitos entre nós que nem de vergonha se matam, ficam matando vidas afora, lesando vidas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Absalão, ele era aquele menino que tinha meditações, ele examinava as coisas, ele tinha uma compaixão pela irmã estuprada, pela filha, e ao mesmo tempo ele começou a pensar que ele poderia ser melhor do que o pai dele. E ele foi vendo os conflitos familiares, ele tinha uma sensibilidade ali. É quando, às vezes, o que há de melhor dentro de mim e de você acaba se voltando contra o melhor de Deus derramado sobre o nosso pai, ou a nossa mãe, ou alguém que a gente conhece. Quer dizer, a gente pode odiar ao ver a luz do Senhor em alguém. Absalão, ele acabou sutilmente fabricando esse caminho de ódio em relação a Deus na vida do seu pai, o rei Davi. E as coisas, elas são complexas, não dá para você separar uma coisa da outra. De repente Davi só iria entender essas coisas assim, né? Porque ele era um guerreiro, um valente, e aí é percebendo as próprias limitações de um filho que vai vivendo de maneira trágica, porque diz que o menino era belo, tinha um cabelo maravilhoso, tinha uma personalidade maravilhosa, tinha palavras lisonjeiras, era um menino simpático. Mas com toda aquela beleza humana, ele se viu irado com Deus derramando a sua graça sobre o rei Davi, aquele cara que nem o próprio filho achava que ele era digno de ser rei de Israel, mas é a graça de Deus sobre a vida do pai, e essa é a esperança que todo filho deveria ter em relação ao pai. Uma leitura que eu e você precisamos fazer é isso. Nós precisamos ver a glória do Senhor na vida de pessoas que a gente pode até confrontá-las, mas o nosso respeito consiste em reconhecer a glória do Senhor nessas vidas. Absalão não conseguiu fazer isso, Judas não conseguiu fazer isso em Jesus, mas ele até acabou se matando, né? Então o menino acaba de maneira trágica para dizer para mim e para você que ensinar a criança no caminho que deve andar, de fato ela jamais se desviará dele, mas como isso acontece, pertence ao Senhor. Eu e você que educamos as nossas crianças, precisamos confiar que o Senhor, sobretudo, é o Deus delas, e que delas é o reino de Deus, e que quanto mais a gente anda em acordo com o Senhor, os nossos filhos e filhas não vão se desviar dele. E aí, nesse sentido, eu quero dizer a você, a vida, o controle da nossa vida não está nas nossas mãos. Jesus nos disse, olha, por que você está preocupado com comida, com bebida, e podemos até ampliar aqui, você está preocupado com que o seu filho vá seguir estritamente aquele caminho obsessivo que você ensinou a ele? Isso pode aumentar o que em relação à sua vida? Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, o que os meus filhos precisam ver em mim é o Espírito de Deus, é a glória do Senhor, eles precisam desejar esse Deus em mim. Mesmo que alguns deles, ao admirar a glória do Senhor em mim, vá se tornando um Absalão, ou um Judas, ou aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Tanto é que a tragédia está posta por causa disso. Jesus disse, olha, filhos haverão que se levantarão contra os genitores e os matarão. É filho que viu a glória do Senhor na vida dos pais e não suportaram. Palavras assim ácidas e precisas de Jesus em Mateus capítulo 10, do 32 ao 39. Ele está dizendo, olha, pais se levantaram contra filhos, filhos contra pais, por causa da minha presença em vocês. Porque o que eu vejo aqui, nessa relação de Absalão com o rei Davi, é isso. Absalão olhou para Davi, Mical não gostou de ver Deus em Davi, Aitofel tinha raiva de Davi, um monte de gente tinha ódio de Davi, os benjamitas tinham, só você ver os vídeos anteriores, né, tinha um Simei, tanta gente com ódio, e um dos filhos de Davi também olhou assim, meu pai, nem sei por que esse cara é rei, nem sei para qual que é a capacidade, eu sou melhor do que ele. É claro, isso não foi assim, ele amanheceu com ódio do pai, isso foi uma coisa sutil, sendo fabricada, e no caso da relação de Absalão com Davi, começou ali, minha irmã foi estuprada, meu pai não fez nada por ela, mas já tinha uma animosidade antes disso, com certeza. Por isso,
nós temos que ter paciência ante as tragédias da vida. Por isso que tudo que nós temos de ter é o Senhor. E Davi sabia disso. Ele falava, o Senhor é o meu tudo. Senhor, como tem crescido os meus inimigos, o número dos meus inimigos. Eu não sei mais o que fazer, mas Tu és a minha salvação, Tu és o meu tudo, Tu és a minha vida. Davi sabia adorar ao Senhor. E é isso que eu convido a você, pai e mãe, que não sabe o que fazer com os ódios gratuitos de seu filho. Eu conheço as duas versões da existência. Conheço pais maravilhosos, muito melhores do que eu. Né? Eu estou me percebendo uma pessoa neuroatípica, né? Uma pessoa que talvez não saiba passar todo o amor que sente. Talvez muita gente ache essas minhas palavras muito pesadas. Eu ouço isso dos meus íntimos. É aquela pessoa neuroatípica que não sabe traduzir para o público o carinho e o cuidado com que fala as coisas. Parece que a gente está sempre xingando. E é uma maneira de existir, é uma neuroatipia. E aí eu conheço pais que são pessoas amorosas, pessoas afáveis, pessoas carismáticas, criaram os filhos com carinho, com alegria, com aquele cuidado maternal, né, de um pai. E aí os meninos crescem, se revoltam, né, trocam o pai pelo amor do marido, a filha se levanta contra o pai, a filha vai falando com os outros que nunca gostou de nada daquilo que viu, a presença de Deus na vida do pai e da mãe, mas que as tradições do pai e da mãe tiveram mais destaque do que a presença de Deus na vida deles. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu via a presença de Deus na vida dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Eu via Deus agindo naquela mulher, eu falava assim, meu Deus, eu preciso ser como essa mulher diante de Deus. Via o meu pai mais resistente a tudo que Deus derramou sobre a vida dele, mas eu olhava para o meu pai resistente e falava assim, eu quero ser esse homem de Deus que meu pai é, porque eu via Deus na vida do meu pai e via Deus na vida da minha mãe. Mas há filhos que vêm e ficam revoltados com o pai e com a mãe. Né? No caso lá em casa, talvez eles tenham ficado revoltados com a presença de Deus na vida do filho. Porque de repente eu olhei Deus na vida dos meus pais e falava com o Senhor, eu quero isso, e de repente eu ouvi os dois assim, meu filho, mas que isso? Por que você está fazendo assim? Não foi assim que a gente te ensinou? E, na verdade eles não ensinaram nada. Eu sempre aprendi com Deus na vida deles e falava, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa que diz para mim, eu quero, estou dentro, vou com tudo. Aquilo que eu vi eles se omitindo diante de ti, eu vou com tudo. E isso é motivo às vezes de controvérsia. Então às vezes você vê filhos e filhas com ódio de um bom pai que eles tiveram, você vai vendo filhos e filhas como eu agi em relação aos meus pais, vendo as falhas humanas deles, mas dizendo, eu estou vendo que Deus é por eles, e quando Deus for por mim, eu vou com tudo. E vejo também pessoas vendo Deus na vida do pai e da mãe e falam assim, ai, não quero isso não, nem me interesso por isso. Aí a gente fica assim, como que a gente vai ensinar a criança no caminho que deve andar e os meninos odeiam? É porque o caminho e a palavra e o ensino são espírito, pertence a Deus. É aquilo que o Paulo falou, serve para as nossas famílias também. Eu plantei, outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento e Ele dá esse crescimento de acordo com a linguagem que Ele sabe que seu filho ou que sua filha conseguem entender. Por isso que a gente precisa ser modelo de presença do Senhor na nossa vida, mas Deus é que sabe o que falar acerca dos seus filhos, com os seus filhos. No caso de Davi, é isso que eu queria enfatizar, eu não vejo que a tragédia de Salomão é um castigo na vida de Davi. A única coisa que Davi encarou como castigo foi que a tragédia poderia ter tido uma outra leitura. Mas é claro que o Absalão, independentemente do que o Davi tenha feito, ele iria, na verdade, o que Davi fez foi dar às pessoas que o olhavam de maneira diferente, deu a ele um troféu, deu a eles um troféu. E o Senhor disse, olha, disso eu não vou te guardar, eu vou guardar a tua alma, vou guardar o teu reino, vou até guardar o teu filho, porque o Absalão foi guardado no meio da tragédia, ele foi guardado. Mas aquela dor, porque esse Davi que fala, olha, tratem com brandura o jovem Absalão, tipo, traga ele vivo para mim. Mas aí o Absalão é morto à traição, parece que não tinha um outro jeito, né? E aí o Davi começa a se lamentar, Absalão, Absalão, meu filho, Absalom, que significa o pai da paz. É aquele lamento, aquela coisa que cortou o seu coração, mas que certamente transformou o seu coração. Nós temos assim alguns casos famosos,
como a morte trágica do menino Lucas. Trágica porque o menino morreu novo, né? O filho do pastor Caio. Ele conta isso em várias entrevistas, que é uma coisa que dói tanto quanto é linda, né? Eu vejo isso nas minhas crianças, todas feitas sob promessa divina, e a gente já vê, meu Deus, o Senhor precisa se revelar, olha quantos dons que tem, olha como é que vai desperdiçando. A gente tem tantas coisas que a gente precisa fazer é amar, amar, e não ficar domesticando uma culpa. Deus só quer que você aprenda com a realidade, não que você viva escravizado ou escravizada pela culpa de algo que você carrega do passado, porque Ele te perdoou. Ele te perdoou. E a tragédia que aconteceu com seu filho, ela era inevitável. Tem o filho do Daniel Mastral, por exemplo, pastor amoroso, carinhoso, e o filho dele, diante das pressões da vida, tira a própria vida. É uma tragédia. E tomara que o pastor Daniel não esteja se culpando por isso, que ele entenda que são fatos da vida, porque o menino foi ensinado no caminho que deve andar, ainda que ele compreendeu esse caminho por meio de um desespero que faz alguém tirar a própria vida. Veja que é porque eu não estou nem criminalizando o suicídio como as nossas tradições sociais o fazem. Então, o que eu queria dizer para você é isso. Não se culpe por aquilo que Deus te perdoou. Apenas aprenda e entenda que, independentemente do pecado que você tenha cometido, há tragédias que estão postas, porque nossos filhos são pessoas. E as pessoas às vezes só aprendem pela tragédia. Absalão precisava de salvação. E a salvação na vida dele veio por essa linguagem estranha, que é a mesma salvação que vem por aqueles que não conseguem largar o alcoolismo e podem morrer numa sarjeta, mas são de Jesus. Mas são de Jesus. Ou por Lázaro, o mendigo, que não sabia sair daquela condição de vida onde os cães lhe lambiam a ferida, mas Jesus disse, é de Deus, está no céu descansando no seio de Abraão. E às vezes vem de maneira salomônica, com tanta sabedoria e a vida desenfreada, desencantado com as mulheres, chamando-as de tudo quanto é coisa ruim, fazendo acerca dela provérbios trágicos, a ponto de Deus e pessoas ter de vir e dizer, olha, aqui está quem é maior do que Salomão. E quem é maior do que Salomão vai dizer, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como o lírio dos campos, como as aves do céu. E Salomão não entendeu o que eu estou te dizendo. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Porque é melhor você lidar com as próprias tragédias do que ter de ser salvo em meio a uma tragédia que vem de fora, né? Então, Deus sabe salvar. A salvação do Senhor é tão escandalosa que a gente não dá conta de sequer ouvi-la. Mas eu estou te dizendo, Absalão está salvo, tanto quanto Salomão. O que teve a glória terrena e se perdeu em meio a essa glória, foi salvo do mesmo jeito que o Absalão, que não conseguia entender porque Deus amava tanto o seu pai incompetente, mas ao mesmo tempo ele não tinha outro meio de não ser salvo a não ser por aquela tragédia de morrer tentando matar o pai. Enfim, a vida é cheia de entrecruzamentos, de armadilhas, mas em Cristo todas as coisas se consumam, tudo se explica. E eu não estou aqui pregando tragédia, eu não estou aqui pregando uma vida desleixada. O que eu estou dizendo é que há coisas na minha vida e na sua que a gente nunca vai conseguir entender. Mas o importante é que a gente tenha diante do nosso Senhor que nos habita um coração quebrantado, um espírito quebrantado e um coração contrito. Isto o Senhor jamais rejeitará. A gente tem que sair dessa geração de gente sincera e temos de ir para uma geração de coração contrito e espírito quebrantado que fala, eu não entendi nada, mas eu sei de uma coisa. Eu estou nele, eu vivo nele, ele é a razão da minha vida. Meus filhos, que rumo eles tomaram, estão com ele, estão nas mãos dele. Os que viveram e vivem como Caim e os que morreram tragicamente como Abel, como Judas ou como Absalão. Todos estão nele e essa é a minha esperança, essa é a sua esperança. Este é o caminho que a gente tem de ensinar às nossas crianças. Se você acha que essa mensagem é relevante, dê o seu like, compartilha, espalhe essa mensagem, inscreva-se neste canal
e aperte o sininho para você receber. Todos os dias tem mensagem nova aqui neste canal. Tenho tentado aí fazer algumas meditações baseadas ainda no livro de 1º e 2º Samuel. Já estamos indo para o final deste livro. Está aí o link dessa playlist. E se você também quiser falar comigo nos lugares particulares das minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Está aí o link dessas minhas redes para você falar comigo. Alguma experiência que você queria contar sobre isso que eu te disse aqui. Enfim, vamos aí semeando. Essa mensagem está aqui para arquivo, mas se ela fizer algo edificante no seu coração, eu já fico agradecido pela sua atenção. O Senhor te abençoe.